Boa tarde a todos. Boa tarde. Com muita alegria, estamos aqui hoje para conversar com uma escritora muito querida, muito importante, e que não poderia faltar aqui na 11ª semana de incentivo e orientação ao estudo e à leitura, como parte da Lei 14.999, do querido vereador, professor, educador Eliseu Gabriel. Estamos aqui dando início a uma live nessa tarde muito bonita e muito importante para conversarmos sobre o assunto que mais gostamos, que é literatura, educação, estudo e leitura. Então, hoje eu tenho a honra de mediar uma conversa com a escritora Eliana Martins. A escritora Eliana Martins, ela tem 87 livros publicados da literatura infanto-juvenil. Ela é uma escritora premiada e tem os seus livros moram também nas nossas salas de leitura, são muito requisitadas pelos estudantes da rede municipal de São Paulo, e ela foi finalista de vários prêmios de literatura, né? Como Jabuti, o Prêmio Jabuti. E então eu quero cumprimentar e agradecer a escritora por nos conceder esse momento, nessa semana de incentivo à leitura. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Sueli. Suelizinha também, agora fiquei íntima. É mesmo, eu gosto. Eu é que agradeço o convite que me foi feito pela Luciene, e eu, lógico, na hora aceitei, porque já tinha um tempo que eu tinha vontade de estar presente, mais presente nesse projeto tão importante da AEL, criado, idealizado por você e sacramentado pelo vereador, professor Eliseu Gabriel. Sim. Então, o prazer é mais do que meu, mais meu do que de vocês. Uma grande honra, pode acreditar. Então, e dentro desse contexto, né, de literatura e da sua... Eu queria aproveitar o ensejo para agradecer o ano passado, quando completamos 16 anos do projeto Academia Estudantil de Letras, também recebemos um vídeo de escritores cumprimentando, e quando não foi nossa alegria de receber um vídeo seu cumprimentando pelos 16 anos. E agora estamos próximo aos 17 anos. 30 de maio de 2005, a AEL completará 17 anos. Bem, enquanto eu estava pensando, recebi o convite do Samir, da Luciene, para mediar essa live, eu fiquei pensando que podíamos fazer um encontro assim, bem gostoso, bem assim, um bate-papo mesmo, né? Porque é um momento onde podemos conhecer mais você, sua obra, saber mais do seu pensamento, né? E aprender muito com você nessa trajetória tão magnífica que você tem de tantos anos, Eliana. Então, a primeira coisa que eu pensei, porque sempre que eu converso com escritores, né, eu vejo que eles mencionam, como a maioria menciona, faz uma alusão à infância e faz uma ilusão à importância que a biblioteca pública teve em suas vidas e na sua trajetória. Comigo não foi diferente. Então, eu pensei que, naturalmente, uma pergunta sobre como foi o início, como se apresentou em você essa vocação, talvez estivesse ligado também às bibliotecas, à sua procura por livros. Então, eu queria
que você falasse um pouquinho sobre isso, se eu estou certa. Está certíssima. Que bom. Então, conta para a gente. Bem, eu, desde pequena, eu gostava muito, mesmo antes de saber ler, né? Eu tive a felicidade de meus pais contarem muita história, e meus avós também. A minha avó, uma delas, era muito criativa, ela sabia histórias que até hoje eu não sei se ela que inventava ou se realmente as histórias existiam. O que eu sei é que eu fui criada envolvida em histórias. E aí, na época em que eu fui criança, que já faz um bom tempinho, né? Naquela época não tinha essa coisa de escritor na escola, era uma coisa bem menor. Então, no entanto, a gente tinha, para ter acesso a outros escritores, que não as histórias que os próprios pais ou avós ou quem estivesse perto inventava, a gente tinha que frequentar a biblioteca. E minha mãe foi uma mulher muito leitora e escreveu também, fazia contos para uma revista, então eu acho que eu puxei um pouco a vocação dela. E ela inicialmente contava histórias, no momento em que eu e meus irmãos começamos a ler, ela já logo nos inscreveu na biblioteca pública do bairro da Bela Vista, hoje Bexiga, né? Hoje Bexiga não, já faz muito tempo. E ali a gente ia passar horas, às vezes, lendo ali mesmo, ou então pegando os livros e levando para casa. Isso era uma coisa que, para mim, aquilo lá era sei lá, um lugar mágico, que eu entrava ali na biblioteca e precisava me tirar arrastada, porque eu achava maravilhoso. Em primeiro lugar, já entrar e ver aquele monte de estante de livro, de coisa arada que até hoje eu estou vendo você aí na frente de uma estante de livro babando. Porque é muito bonito isso. É paixão mesmo, né? Não é? Então, sim. Tinha aquele, lembro do cartão circulante, né? Biblioteca circulante. Isso. Nós nos inscrevíamos e daí íamos retirar os livros com muito orgulho de ter aquele cartãozinho, aquele tempo para ler um livro e depois devolver. Isso, tinha na capa tinha um envelope. Na própria capa do livro, assim, na contracapa, um lugarzinho onde o cartão se encaixava, e isso era motivo de muito orgulho. Fora isso, eu frequentei a biblioteca da Vila Maria, morava na Vila Maria, e frequentei a Biblioteca Municipal da Vila Maria. E, com certeza, ali naquele espaço, como você disse, acontecia uma mágica, né? Porque, além da procura por livros, as bibliotecas promoviam concursos, né? Concursos literários de poesia, de minhas primeiras quadrinhas, e também teatro, adaptações teatrais, e fomos conhecendo escritores ali, né? E então isso nos acompanha pela vida, realmente. Eu imaginei que você também tivesse o início nessa trajetória, porque, incrível, todos os escritores fazem essa primeira indicação, primeira alusão a esse tempo da infância, né? E também a influência dos pais, como você falou, dos avós, daí a importância dessa leitura, dessa semente, né, ser colocada nos nossos coraçõezinhos desde cedo, como os nossos professores fizeram conosco, nossos pais, nossos avós, e essa semente germina, não tem como, ela vai germinando ao longo do tempo, e aí essa paixão não nos deixa jamais, não é mesmo? É verdade. Ana. Eu sempre digo que escritor não tem férias, porque o nosso material de trabalho é a cabeça. Então, onde a gente vai a cabeça junto. E a cabeça é um laboratório, assim, constante. Inesgotável, né? Inesgotável. Onde você estiver,
passar uma criança, você olhar uma paisagem, você vivenciar algo acontecendo ao seu lado, Isso. você já pensa, a Uma cabeça história. uma história, movimenta já alguma coisa no seu interior, né? Que é essa Isso. chama viva que foi colocada nos nossos corações, graças a Deus. Isso Isso que a gente pensa muito e fica muito feliz com os projetos que existem nas escolas, né, na rede toda, e também esse incentivo que nós recebemos. Então, a semana de estudo e leitura, né, de orientação, incentivo ao estudo e à leitura, já se tornou um indicador de tudo isso, né? É um incentivador de todo esse movimento. Então, verdade. quando nós percebemos que numa semana inteirinha, imagine, a cidade está movimentada para leitura, para entrevistas, para saraus. Então, isso é simplesmente maravilhoso, porque em qualquer contexto vai se destacar essa semana. Então, é muito bom fazer parte dela, né? E poder, de alguma forma, colaborar para que cada vez venha acontecendo assim. A semana, ela vem de tal maneira se tornando forte na cidade, que as pessoas já ficam esperando o mês de abril, onde acontecerá a semana de incentivo ao estudo e à leitura. Agora, eu vou fazer para você uma colocação um pouquinho capciosa, sabe? Porque esses escritores são demais, né? Esses nossos amores. E uma vez, um dos alunos, né, da Academia Estudantil de Letras, o menino do 5º ano, naquela época, 5ª série, eu dava aula na MF Padre Antônio Vieira, na Zona Leste, onde nasceu a primeira Academia Estudantil de Letras. Eles procuraram, até hoje é assim, né? Eles fazem pesquisas sobre os seus autores, sobre a obra dos autores, e ao longo desse tempo que eles se preparam para tomar posse da sua cadeira, a cadeira do seu amigo literário, nesse período, eles vão procurando perguntas, respondendo, eles despertam curiosidade, né? E eles vão procurando saber sobre aquele escritor que eles escolheram. E escolhem uma frase ou um pequeno trecho de uma obra, ou apresentam essa obra na festa de posse, na festa de fundação dessa academia, ou na festa anual de posse, porque todos os anos há uma renovação dessa posse e recebemos os novos acadêmicos. Numa dessas ocasiões, um menino da 5ª série, tendo escolhido Ziraldo como seu amigo literário, nosso querido Ziraldo, ele veio com a frase assim, que ele ia falar no dia da posse dele, ele tinha escolhido essa frase: ler é melhor que estudar. Quando ele me apresentou essa frase, obviamente, eu como educadora, professora, conhecendo Ziraldo, deu para entender o que ele, de fato, ou provavelmente, tenha querido dizer, e não que era melhor ler do que estudar, então podia passar para as crianças que estudar não era importante, que se lesse tudo bem, entende? E aí eu tive umas longas conversas com as crianças para discutirmos isso. Não o que é mais importante. Porque ler é melhor que estudar, né? E qual seria a essência dessa afirmação? Então, depois de longas conversas, escutando todos os alunos, até chegar ao ponto de, na festa de posse dessa criança, quando ele foi chamado, ele apresentou justamente essa frase e com uma interpretação, sabe? Que nós também fazemos adaptações teatrais das obras literárias, né? Ele apresentou algo assim, que ele estava lendo, a mãe falava:
filho, vai estudar, amanhã você tem prova, né? No teatro, lá no céu, né? Sim. Tem prova. Ele lendo o livro avidamente, ele levantava a cabecinha e falava, já vou, assim, sabe? E continuava lendo. No final, ele ficava agoniado, fechava o livro e dizia assim, ler é melhor que estudar. E saiu, né? Já chateado com a mãe, assim, foi assim, uma encenaçãozinha curta. Bom, aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Para conversar com você e para te lançar a você duas assim questõezinhas para você ajudar nisso que eu pensei. Duas coisas. Como a leitura pode incentivar o estudo? Como a leitura pode incentivar o estudo? E também como o estudo pode incentivar a leitura. Então, eu acho que essas duas questões podem se juntar para, na nossa cabeça, promover uma inquietação e, ao mesmo tempo, um entendimento mais profundo dessa afirmação. Sim. Ler é melhor que estudar. Você pode falar sobre isso alguma coisa? Claro, claro, Celi. Bem, eu acho que essas duas coisas, ler e estudar, são dois elos. Muito bem. Porque quando você lê, você está lendo uma ficção, nada pedagógico, uma ficção, um livro de ficção. Daquela história, você aprende alguma coisa. Cada leitor lê da sua maneira, enxerga a seu modo o que aquela história quis dizer para ele. Cada leitor se identifica com um determinado personagem que age, que pensa e que é de uma maneira diferente para cada leitor. Então, de dentro do livro, você está estudando, mesmo sem saber, você está estudando um modo de vida, um modo de pensar, você está estudando uma localização geográfica, um meio de transporte, um esporte, porque o estudo não se limita a 1 mais 1, 2, a ABCD. O estudo tem um âmbito maior. Estudar e ler também engloba a vida. Então, quando você, por exemplo, um músico, ele lê a partitura. Um médico, ele lê o teu organismo. A leitura é uma coisa muito maior do que só que está dentro do livro. Ou seja, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque ler é uma coisa imensa. E dentro do livro, você tira aprendizados. Essa é uma coisa. Segunda coisa, estudar. O que é estudar? Aí sim nós vamos entrar na parte pedagógica. Por que a gente tem que estudar? Porque senão você não pode ler. Se você não aprender as minúcias lá no comecinho, no teu ensino fundamental, você não vai ser capaz de ler, de descobrir as maravilhas da leitura, as maravilhas da ficção. Eu digo, às vezes, que ler é a forma mais fácil de viajar sem gastar um tostão. É verdade. Você viaja, você conhece lugares maravilhosos, reais ou criados de dentro de uma história. Então, mas então eu preciso só estudar literatura e português, gramática? Não, tudo, para tudo a gente tem que saber, tudo a gente tem que saber para ser um bom leitor. Porque você tem que saber matemática, porque senão você não vai entender determinadas
situações de determinadas histórias, como, por exemplo, o homem que calculava, do Malbatarran. Se você não entende um patavina de matemática, de aritmética, que por onde começa, você não vai entender um tipo de leitura desse. Se você não sabe história, você não vai entender nada, você vai ficar boiando dentro de um livro que fale de grandes viagens. Se você não sabe geografia, você também não vai poder ler livros que falem de grandes explorações, de navios e coisas do gênero. Ou seja, você tem que ser culto. E o que é a cultura? Onde começa a cultura? Começa no estudo, na base do estudo. Se você é um analfabeto, você não vai ser um bom leitor, porque você não descobriu o que a vida pode dar para você. Como você vai ler o mundo? Então, isso, a leitura de mundo, quando você colocou aí na ficção as atitudes, as ações dos personagens, né? Quando você lê, mesmo se tratando de um leitor iniciante, né? Um leitor, uma criança que está se iniciando, que está ouvindo histórias, às vezes uma criança muito pequena, ali ela já tem condição de se identificar e de interagir a seu modo com aquela leitura de ficção. Então, a leitura de mundo, né, que tanto falou Paulo Freire, essa leitura de mundo ela é acessível a todos, e nós devemos, então, proporcionar esse acesso incondicional à leitura, né? A ideia incondicional à leitura, né? Que seja... Não há nada mais inclusivo no mundo, eu acredito, que abrir as portas para todos. Para todos. Para a leitura, abrir as portas para a leitura. Porque quando você propicia à criança e ao jovem e ao adulto, a todos, essa possibilidade, um mundo enorme se abre à sua frente. Se abre. Não é? Então, quando você vê semana de orientação e incentivo ao estudo e à leitura, eu vejo nessa palavra incentivo vinculada, como você disse, nesse elo ao estudo e à leitura, duas forças muito capazes de formar leitores, e formando leitores, formar também cidadãos, né? Isso. Cidadãos conscientes, críticos, a ponto de, mesmo com pouca idade, se sentir colocado no mundo. Sim. E ter a sua opinião, suas ideias, até que depois de tanto ouvir escritores, professores, ouvir palestras, se afundar na cultura mesmo, né? Ele mesmo cresce, se sente estimulado a ele mesmo começar a escrever, né? A escrita e a leitura também fazem parte desse mesmo elo. Então, quando a gente tem consciência dessa realidade, o que nos impulsiona é isso, porque nós, como já vivemos mais, já conhecemos tudo isso um pouco antes, nós temos condição de promover esse incentivo aos jovens e às crianças. Então, não existe nenhuma porta aberta se não houver a leitura, né? Exatamente. Sem a leitura, as pessoas não se igualam, por isso, um processo, todo mundo que fala em processo de inclusão, igualdade para todos, não pode se esquecer da leitura, da possibilidade de educação e de estudo para todos, né? É isso mesmo. Queria falar também uma coisinha que eu ficava pensando em você, e aí eu falei, eu vou procurar fazer, como eu disse, uma conversa, né? Uma conversa simples, a gente trocando as ideias aqui sobre o assunto. Aí eu também me chamou a atenção perguntar para você como é que se descobre
um estilo próprio de escrever, o seu jeito de escrever. Se isso é algo inerente ou às pessoas, ou se isso, mesmo os que não são escritores, assim como profissão, as pessoas que escrevem, né? E que vão pouco a pouco, talvez, descobrindo o seu jeito próprio de escrever. Sim. Tem a ver isso com gosto pessoal? Olha, Sueli, nós vamos voltar de novo na leitura. Não tem jeito, né? Não tem, porque como que a gente descobre o estilo próprio? Eu estou falando a respeito de quem quer ser escritor. Como que a gente descobre o estilo? Através das leituras que faz. E com qual tipo de leitura você se identifica mais? Eu, por exemplo, hoje tem gente que fala, a Eliana é uma escritora de humor, é uma escritora que gosta de... Não sou escritora de humor. Já escrevi muita coisa séria na minha vida, inclusive continuo escrevendo. Mas eu sempre gosto de pôr um personagem que é mais engraçado, que contrasta com os outros que estão passando por problemas. Porque eu acho que a vida não é só tragédia. Isso mesmo. Que tem que ter um sabor diferente, tem que ter alguma coisa que quebre. Isso é o meu modo de ver. Então, eu descobri isso. Como que eu descobri que eu gostava de sempre terminar histórias bem? Não gosto de história, não escrevo história que termina mal. Mesmo que tenha uma morte na história, foi para bem daquela pessoa, ou foi para bem da humanidade, enfim. Sempre tem um final feliz. Não sou Cinderela, mas gosto de ter final feliz. Então, e agora, como é que eu descobri que eu gostava de colocar algum personagem irônico ou cômico, ou que fala alguma palavra errada no meio das minhas histórias? Foi lendo. Eu descobri lendo o que eu gostava mais de ler. Eu gostava mais de ler os autores que assim escreviam, Sim. Como a Silvia Ortoff, como o Gabriel Garcia Marques. Sim. E como é que eu descobri isso? Lendo, porque se eu não lesse, como é que eu ia chegar a essa conclusão? Perfeito, é isso mesmo. A gente não nasce, todas as pessoas nascem com um dom de alguma coisa. Você nasceu com o dom de dar aula, de ensinar. O Alex, nasceu com o dom de ajudar o próximo aprendendo Libras. Eu nasci com o dom de escrever. No entanto, dom não leva ninguém a nada. Você tem que estudar para seguir o teu dom, para desenvolver o teu dom. Você, Sueli, foi estudar para ser professora? O Alex foi aprender Libras. Eu fui ler, fui aprender para escrever melhor, para desenvolver melhor os meus textos. Então, não adianta só o dom. Tem gente que fala que escrever é 9% 10% de inspiração e 90% de transpiração. É verdade. Você tem que se dedicar a tudo, qualquer profissão. É verdade mesmo. Então, resposta, meu dom, eu descobri. O meu estilo, eu descobri lendo. Também vi na sua biografia, assim, né, que você tem um olhar muito dirigido, especial às pessoas, às crianças, aos jovens com deficiência visual, auditiva, qualquer tipo de deficiência. E que você coloca essa realidade nos seus livros. Né? Você coloca em alguns livros, tem essa temática. É isso? Eu trabalhei 4 anos com classes de crianças especiais, né? Sim. Na época não era inclusão, eram classes só com crianças especiais. Inclusive que foi lá que eu desabrochei para a literatura, digo, para escrever, que eu já era uma leitora voraz, mas não tinha pensado em ser escritora. Então,
Foi com eles que eu vi que era isso que eu queria fazer, porque as classes tinham não só deficientes, crianças especiais com deficiência física e motoras, como também de QI, intelectuais. Então, era uma dificuldade de passar as noções, porque os de problemas físicos, eles tinham um raciocínio normal, ou seja, eles entendiam tudo e o que a gente dizia, o que a gente fazia, o que ensinava. Já os outros que tinham problemas de QI inferior, Down e coisas assim que afetavam o raciocínio deles, não acompanhavam da mesma maneira. Então eu falei, meu Deus, eu tenho que inventar alguma coisa aqui para fazer uma coisa ser coesa dentro da sala de aula. Aí eu comecei a criar peças de teatro e comecei a escrever histórias, mas com as matérias dentro. Sim. Então, eu ensinava descobrimento do Brasil, em vez de falar blá, 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 blá na classe, e criava uma peça de teatro. Então, um era o Cabral, outra era o Pero Vaz, e a gente mesmo fazia os cenários, fazia tudo. E eu percebi que os meus alunos com deficiências de raciocínio entendiam melhor dessa maneira. Uhum. E aí eu comecei a escrever, até que um belo dia uma cunhada minha me disse, por que você não manda uma história para uma editora? Só que ficção é ficção, ensinamento é ensinamento. Então, eu falei, não, mas eu nunca escrevi nenhuma história que não tivesse alguma matéria curricular no meio. Aí ela falou, nunca escreveu, mas você pode escrever. Aí eu escrevi e mandei para uma editora e publiquei meu primeiro livro. Ah, meu Deus, isso aconteceu em que ano? Em 1990, na Bienal de São Paulo, eu lancei o meu primeiro livro. Que beleza. Qual era o livro? Bate-boca no canteiro. Era a história de uma minhoca e de um caramujo que brigavam, feito cão e gato, porque a minhoca gostava dele e ele gostava dela, mas ela não gostava. Enfim, é um par romântico de uma minhoca com um caramujo. Ai, que bonitinho. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. É gostoso demais, né? Aí eu fui conhecer escritores, participei de um grupo que chamava Seliju, que era da minha queridíssima, falecida escritora, dona Odete de Barros Motti, que me ajudou demais, a Giselda Nicoleles também. E depois, aí fui conheci a Rosana Rios, o Manuel, Rosana Rios. Aí pronto, desabrochei. É muito gostoso, né? É um mundo muito especial esse da... Super. Nossa, os estudantes, né, os alunos, quando os escritores vão às escolas, é uma alegria tão grande, eles ficam assim tão extasiados, gostam demais, né? E na academia, na EL, eles já vêm desde cedo cultivando esse gosto e participam de eventos assim, onde são convidados escritores e eles se veem lado a lado dessas pessoas que eles julgavam, às vezes, inacessíveis, bem distantes. Então, acho que com a El nós conseguimos isso, sabe? Aproximar o escritor da criança e de todo mundo, né? Para que ele também se sinta capaz de um dia também, se quiser, enveredar por esse caminho. Sim, lógico. E se não quiser, todo esse conhecimento vai ser muito útil para ele, muito importante. Eu lembrei agora do Pequeno Príncipe, né? Sim. É útil, é belo, mas é importante, porque às vezes há uma tendência de associar assim coisas importantes com outros lados que não estão intimamente ligados à emoção, ao sentimento, à poesia, né? Como se as pessoas que se voltassem para esse lado
da literatura, da poesia, fossem um pouco alienadas do mundo, do que acontece, e não é verdade, né? Mas, quando você oferece uma gama de livros, as nossas salas de leitura têm um acervo tão bom, tão grande, é uma felicidade, como nós estávamos as duas aqui falando, né? Naquela época não tinha tanto, o livro não chegava assim tão facilmente a nós, né? Menos que tivéssemos pais, avós, pessoas que nos incentivassem, nos levassem à biblioteca. Fora isso, na escola, nos livros didáticos, aqueles textos literários que apareciam embutidos no meio de todas as outras disciplinas, não só a língua portuguesa, mas que causavam encantamento já, né? Eu me lembro até hoje de poesias dos livros didáticos da minha infância, né? E como marcava isso, mas era um acesso bem delimitado, limitado mesmo, que muitas vezes não tínhamos acesso, como hoje, né? Na escola pública, termos tamanho... É um presente quando você entra assim nas salas de leitura e vê aquele acervo atualizado, acervo... todos os nomes assim da literatura, tanto os antigos, os clássicos, também os modernos, contemporâneos, periferia, literatura em geral, literatura de cordel, tudo ali misturado, oferecendo essa gama de literatura para as crianças e jovens nossos, né? Então, é um grande privilégio a gente poder, de alguma forma, contribuir com essa... Então, fique certa de que o seu trabalho nas nossas escolas, na sala de leitura, na AEL, em todo lugar onde o seu livro chega, a sua obra chega, ela é muito significativa para esse aprendizado. Nós falamos no começo de aprendizado assim, curricular, das matérias, tudo, mas é impressionante, como você colocou também, como a leitura, o livro, a leitura literária, né? O livro de ficção, seja conto, poesia, romance, toda forma de texto literário também instiga e, entre aspas, ensina de uma forma diferente, né? Pela ação dos personagens, quando o livro é um romance, por exemplo, uma poesia, quando ela toca a emoção, um conto, quando num espaço curto você tem uma história completa, começo, meio, fim, personagens, ação, tempo, espaço, tudo ali. Então, a própria criança que vai crescendo nesse meio, ela vai abrindo a mente e ela mesma vai tirando suas deduções. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, uma obra que você lê aos 11 anos, aos 12 ou até antes, e volta a ler mais tarde, e você vai cada vez... Ler com outros olhos, né? Outros olhos. Então, essa força da literatura, né? De humanizar realmente, né? E também de favorecer que os valores verdadeiros sejam realmente introjetados assim de uma maneira natural, porque nos torna humanos, mais humanos, né? Exatamente. Por isso que a literatura humaniza, porque ela mexe com os nossos sentimentos, ela mexe com a nossa humanização, o que nos faz diferentes, né? De uma nos torna especiais nesse sentido de ser humanos, né? Então, deixa eu ver que eu coloquei aqui, biblioteca. Aqui também eu pensei a descoberta de sua vocação para a escrita, e essa última que eu pensei, e a sua aplicação desse seu talento de escritora
em diferentes ramos. Então, acho que, diante de tudo que nós conversamos, há uma ramificação, né, desse talento seu, de escritora, e como você consegue distribuir essa ramificação toda. Você tem consciência disso? Ou você, quando você produz uma obra, normalmente você já tinha uma intenção antes dela se materializar, essa obra, quando ela nasceu no seu espírito, na sua alma, na sua mente? Ou você também se surpreende com o alcance que ela acabou tendo, que estava talvez até um pouco longe da sua ideia inicial? Acontece isso? Acontece. Acontece, você tocou num ponto assim que eu mesma, é bem atual, inclusive. Uhum. Porque eu sou viúva. Uhum. Então, meu marido ficou 5 anos doente. Oh, E eu estava no hospital com ele e disse para ele, eu vou escrever um livro de matemática. Ele, que era engenheiro, olhou espantadíssimo para mim e disse, tá louca? Você não entende nada de matemática? Você era uma péssima aluna de matemática? Que livro de matemática é esse que você vai escrever? Aí eu disse, não, eu não quero ensinar matemática. Isso eu não tenho capacidade. Eu quero mostrar o tanto que a matemática é importante e que os alunos não têm que ter medo de matemática, como eu tinha. Aí vai muito do professor, mas isso aí é outra história. Aí ele falou, tá bom, então faça. Aí eu levava todos os dias um notebook para dentro do quarto de hospital. E lá eu escrevi integralmente um livro que se chama A Vizinha Antipática que Sabia Matemática, que foi publicado pela editora Melhoramentos. Isso foi em 2015. Bem recente. Você vê, já tem 7 anos. Esse livro, Suelizinha, ele foi um divisor de águas na minha carreira. Em 31 anos de carreira, foi com esse livro que eu me projetei. Ele já foi traduzido para o espanhol, ele foi agora recentemente comprado pela Turquia e já tem mais 2 países interessados. E ele foi, fora isso, que é o que é mais importante, foi para o Brasil todo. Eu faço lives com N lugares do Brasil que eu jamais tinha ouvido falar. Então, as pessoas conhecem mais o meu livro do que a mim. Esse livro. Então, acontece. Nunca que eu, naquele momento que eu conversei com meu marido e disse que ia escrever um livro de matemática, nunca pensei que ele fosse fazer tanto sucesso e fosse ser tão elogiado. Que maravilha. Então, acontece. Outra coisa que me aconteceu, que também me tocou profundamente, foi que eu escrevi um livro falando de gravidez na adolescência. Só que pela ótica do menino, do menino de 16 anos que foi pai. Sim. Porque tem a menina que tem aquela... coitadinha, coitadinha. O menino também é, porque ele também perdeu a liberdade, perdeu... né? Um bebê não se faz com uma pessoa só, enfim. E aí o livro saiu pela editora Artes e Ofícios, de Porto Alegre. E aí, uma bela noite, eu recebi um e-mail, já faz muitos anos, de um leitor, assim, o meu nome é Felipe, nunca mais me esqueci. E eu agradeço imensamente por a senhora ter escrito a história da minha vida. Olha! Eu li o seu livro, tal, e aconteceu com a Aline Lucas, e meu filho precisava... Eu queria dar um livro para o meu filho e fui tomado de interesse pelo título e comprei, mas eu quis ler primeiro.
E quando eu me vi na história, porque eu fui pai aos 16 anos, eu fui afastada do meu filho, enfim, uma coisa assim, uma coisa que me deixou comovidíssima, sabe? Eu respondi o e-mail e a gente troca informações até hoje. Isso é uma coisa que não tem paga na vida de um escritor. Não E tem. que, como a sua pergunta, sim, a gente, quando começa nessa carreira, acha que é uma diversão, que legal que é escrever, e é mesmo. Eu me divirto escrevendo, eu amo escrever, amo pesquisar para colocar no livro, mas tem o outro lado também, que a gente toca alguém. E nesse tocar alguém é que você vê como você tem que agradecer pela profissão que você tem. Com certeza. Inclusive o Alex. Não é mais o Alex, agora está o Edu ali. O Vinícius. O Vinícius, pois é. Os dois, vai. Cada um na sua tem que agradecer aquela profissão que escolheu, porque se dedica de corpo e alma àquilo e, de alguma maneira, toca as pessoas. Com certeza, que lindo. É maravilhoso, né? Esses relatos, esses depoimentos, a gente se voltar Por isso, eu penso que essa semana de estudo, incentivo à leitura, o estudo, essas coisas que nós estamos fazendo, e promovendo, de alguma forma, esse pensamento, 1 hora de live, 40 minutos de live, uma conversa informal, uma conversa assim intuitiva, né, que flui, sim, ela pode despertar sentimentos e pensamentos em quem está assistindo, ouvindo, ou quem vai ainda ter a oportunidade de depois, em outro momento, ver a gravação da nossa conversa, quem sabe, humildemente, eu acho que pode acontecer esse milagre nesse dia de hoje também, com a sua palavra, sabe? Com a sua trajetória, a sua experiência para nós, né? Inclusive, os professores que estão aqui, eu não estou tendo acesso a quem está presente, mas eu imagino que muitos professores da rede, da EL e das salas de leitura, enfim, estejam assistindo esse nosso bate-papo, né? Aí, sempre que eu recebo um convite, assim, eu não me imagino uma pessoa capaz de mediar alguma coisa, entende? Por isso eu nem preparo nada, porque eu acredito muito no meu coração. Então, quando eu vejo você, é você que me traz a inspiração do que eu posso, com a nossa conversa, acrescentar e ajudar alguém. Então, com essa intenção que eu vim aqui, sabe? Conversar com você e perguntar se alguma coisa, que você gostaria assim, de acrescentar, de alguma coisa que é importante, um recado nesse sentido, de incentivo ao estudo e à leitura. Por exemplo, ocorreu agora, para os adultos, mas os adultos estudantes da EJA, do CIEJA, Escola de Jovens e Adultos. Eu dei aula em algum tempo, algum período, eu dei aula para jovens e adultos também, da EJA, e importante também não se esquecer de como eles voltam para o estudo depois de um tempo, por infinitas razões, né? Que no momento da adolescência não tiveram oportunidade, e eles têm essa força de vontade, e mesmo em idade adiantada já, ou não existe isso, né? De idade adiantada, mas eu digo assim, fora da idade convencional, eles recebem como que um chamado. Eu ouvi muitos depoimentos assim, de adultos, senhoras, inclusive tem a EL na EJA, no CIEJA, sabe? É muito lindo como eles desenvolvem o projeto também
não dá para você dizer que uma El diferente da outra El por idade, né? A El bom, é porque a leitura não tem idade, é universal, vem para todo mundo. Esses sentimentos mexem com o humano nosso, e humanos somos, né? Então, todo mundo é assim, tocado por essa realidade, né? Então, eu queria que agora você falasse uma palavrinha para eles, para esses estudantes das nossas escolas, as EJAs e CIEJAs, né? De incentivo, porque muitas vezes, digo isso porque presenciei em sala de aula, eles vêm como que motivados por alguma força interior, sim, mas não se sentem não acreditam piamente neles mesmos, de que o tempo passou e que há um mundo à frente, né? Se eles olharem com determinação e seguirem. Isso que eu pensei de perguntar para você agora. Então tá. Eu achei uma delícia você tocar nesse assunto, porque uma das lembranças boas que eu tenho da minha carreira foi de uma palestra que eu fiz na cidade de Marília para estudantes de EJA. Uma noite deliciosa, de calor. Ali a plateia estava lotada, devia ter, sei lá, umas 90, 100 pessoas, estudantes de EJA. Aí falei sobre N coisas, fiz uma coisa meio interativa, fiz um quebra-cabeça onde contei lá uma história que tinha um cientista muito famoso, tentando montar um quebra-cabeça do Mapa Mundi, para se distrair. E não conseguia, punha uma peça, punha outra, não ia. Aí o menininho, filho dele, entrou e falou: papai, eu posso tentar? Aí ele disse: imagina, se eu não estou conseguindo montar, como é que você vai montar? Aí ele o menino virou todas as peças ao contrário, porque atrás tinha uma figura humana, pedaços de uma figura humana. Aí o menino, em 5 minutos, montou a figura humana. E quando virou, estava o Mapa Mundi montado. Pronto. E o pai ficou olhando para ele assim, espantadíssimo. Ele falou: olha, pai, quando a gente monta o ser humano, a gente monta o mundo. Que lindo! O ser humano bem montado monta o mundo. Meu Deus! Então, isso eu fiz com eles. Eu chamei: quem quer vir aqui montar o quebra-cabeça? E foi uma delícia. Aí eu falei: vocês conhecem mitologia? Não, a gente não conhece. Eu falei: conhecem sim. Quem aí sabe de alguma receita que veio de pai para avó, de avó para filho, de filho para neto? Quem conhece alguma remédio feito de raiz? Isso tudo é folclore, é mitologia. E aí todo mundo começou a querer falar e contar caso. Foi uma noite espetacular. Espetacular. E no final de tudo, ainda vieram não era venda de livro nem nada, nem adoção de livro, foi um trabalho que eu fiz ali com eles. E eles vieram com papéis para eu assinar, autografar. E aí veio um casalzinho, sei lá, devia ter uns 70 anos, ele e ela, que vinham do sítio onde eles moravam para a escola todos os dias. E ela subiu com ele e falou: ele que me trouxe aqui, porque ele que começou a estudar primeiro. Mas hoje, dona, falou para mim, hoje, dona, eu já sei ler e já sei escrever. E eu trouxe um presente para a senhora e me deu um pacotinho de bala de coco. Que lindo! Aquilo ali me tocou profundamente. Então, gente, o que eu tenho para falar para aqueles que estão fora da idade, que nunca é tarde para você descobrir o mundo. E como é que você descobre o mundo? É estudando, é lendo, é escrevendo. Assim, eu mesma, hoje, estou fazendo uma nova faculdade, que é Artes Visuais. Porque eu cheguei à conclusão que queria entender um pouco mais da parte ilustrativa dos livros e resolvi fazer. E estou aí. Estou aí, na luta. E estou me dando bem, e vou me sair bem, e vou conseguir me formar e jogar, mais uma vez,
o gapzinho para cima. Claro, então, sim. Se vocês estão a fim de estudar, seja lá qual for a sua idade, eta as caras, porque vale a pena. Ah, que maravilha, viu? Nossa Senhora, muito. Fiquei encantada mais uma vez de ter esse contato com você. Com certeza, nós vamos convidá-la para outros momentos. Sua fala é muito importante, muito importante. Queremos que você visite nossas escolas todas, queremos que você jogue esse seu sentimento para as crianças, para os jovens de todas as idades, para os professores que também estão se inspirando em você com toda certeza, e agradecer imensamente por essa oportunidade aqui com você, mediando, conversando, mas dizendo melhor, né? Conversando com você mais uma vez. Eu fiquei muito contente de ter a sua mediação, porque a Luciene me contou da sua trajetória, da sua luta, de todo o incentivo que você sempre deu aos seus alunos. Então, para mim, isso também é um exemplo, e eu também fiquei muito feliz e agradeço imensamente ter tido essa oportunidade de estar mais tempo ao seu lado, ainda que virtualmente. Muito obrigada. Teremos muitas oportunidades de encontro presencial, se Deus quiser. Que bom. Bom? Tá bom. Agora eu queria ver, Vinícius, com a equipe aqui, como que eu devo proceder, né? Me deem uma dica aí, porque eu já acho que falei o que eu pensei. Não sei se haverá uma interação com quem está assistindo. Queria... Não? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu respondo, não tem problema nenhum. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Só um instante. Obrigada. Ó, só tem mais mensagens que são para a Eliana, né? Ó. Tem mais uma perguntinha aqui. Quando adolescente, li uma coleção de livros do Júlio Verne. Tinha formas de física e química e mapas. Tá vendo? A Thaís é maravilhosa, isso mesmo. Se você não tivesse, se não soubesse geografia, Thaís, você não ia entender nada do livro. Eu acho que agora podemos fazer as considerações finais. Sim. Tanto da Sueli e da Eliana, e a gente pode encerrar. Tá bom? Ah, tá ótimo. Então, da minha parte, eu só tenho a agradecer de verdade por esse momento tão enriquecedor que tivemos aqui. Agradecer pela iniciativa da semana de incentivo ao estudo da leitura. Esse é um momento que está acontecendo durante esta semana em vários locais da cidade. Então, olha que maravilhoso pensarmos que enquanto estamos aqui conversando, Eliana, muitos outros encontros estão acontecendo pela cidade. Sim. Saraus, apresentações, tivemos o início no Teatro Municipal, que foi assim maravilhosa essa abertura, né? Imagina, no Teatro Municipal, uma alusão à Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos. Então, este ano, né? Então, essa semana é voltada para esse movimento rico, né? Importantíssimo, tanto não só pelo movimento em si, mas o que ele trouxe de possibilidades de libertação, né? De quebrar vínculos muito fortes, indestrutíveis, com uma cultura já fincada e que propiciou e que os corajosos artistas de se manifestarem, dando início ao modernismo e que continuou, né? Que continuou para sempre essa possibilidade de cada um se manifestar a seu modo, do seu jeito, mostrando que a literatura
é muito grande, ela é infinita, ela é poderosa, então ela não se limita a regras fixadas, rigidamente fixadas, né? Claro que cada corrente, cada escola teve e tem sua importância, e as regras também que existiram e que mobilizaram uma literatura de qualidade. Literatura de qualidade é quase um exagero, é uma forma, porque a literatura é o texto literário, né? De qualidade mesmo, o texto estético, né? Estética também da obra é considerada. Então, até mais do que pelo movimento em si, a Semana de Arte Moderna ela deve ser reverenciada como uma ruptura de regras rígidas, fixadas e que mobilizavam muitas vezes essas manifestações artísticas. Sim. Então, que bom que nós estamos participando do centenário da Semana de Arte Moderna com esse entendimento hoje, né? O quanto nós vimos lá na abertura os próprios alunos, os estudantes com encenações, o artista Pascoal da Conceição também, representando Mário de Andrade. Eu estava lá. Estava lá, que linda. Então, representando Mário de Andrade, quer dizer, toda a luta, né? Como foi difícil abriram esse caminho novo. Sim. Então, também, aí eu encerro com essa mensagem assim, que nós tenhamos condições, tenhamos vontade, que acreditemos no sonho, que eu sempre falo, porque muitas vezes professores, nós professores, escritores, todas as pessoas que têm alguma inspiração, têm alguma vontade, muitas vezes se acabrunha porque acha que não é suficientemente capaz, que acha que vai enfrentar muitas barreiras, que acha que os caminhos serão difíceis, e que nada disso deve importar, né? Nós devemos seguir nosso coração, ter confiança no sonho, porque o maior sonho nosso é de construir uma humanidade boa, feliz, né? Que o nosso caminhar aqui seja edificante, edificante. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de ter consciência do que somos e para o que viemos. Então, é tudo isso que dá muita alegria na gente. Como você disse, relatou, Eliana, isso não tem paga. Guardei essa palavrinha. Não tem paga. Justamente, não tem paga, porque o mundo pode ser materialista demais, mas nós entendemos que estamos além disso, porque nós somos voltados para a educação. Exato. E a educação, muitas vezes, ela não vai ter uma resposta imediata, não vai ter uma resposta até lógica, né? Coerente com o mundo que a gente justifica e que dá valor, que valoriza mais outras coisas, não tem problema. Nós somos uma legião imensa de pessoas que queremos o bem. Então, essa tarde linda de exaltação à leitura, à literatura, Semana de Incentivo ao Estudo à Leitura, Academia Estudante de Letras, que não posso deixar de falar dela, que é minha paixão. Claro. E a nossa união, enquanto humanos, seres humanos que querem o bem. Então, eu agradeço e me despeço assim, deixando a palavra com você, Eliana, para encerrar a nossa conversa. Bom, então eu vou encerrar a nossa conversa tão agradável e tão cheia de aprendizado também para mim, com um pensamento que não é meu, mas eu sempre repito, eu não sei de quem é, mas eu achei tão maravilhoso que eu estou sempre repetindo. A gente não tem que querer um mundo melhor para os nossos filhos. A gente tem que criar filhos melhores para o mundo. Isso. É isso. Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade e vamos em frente, que atrás vem gente. Isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde.